Amém? Assim diz a palavra do Senhor. 2 Pedro 2, 10 ao 16. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiados pelos instintos, nascidos para serem capturados e destruídos. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão contribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os insensatos e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Glória a Deus, aleluia. Estamos continuando então o capítulo 2, a qual o apóstolo Pedro está falando dos falsos profetas. Vocês viram que de fato o apóstolo Pedro ele tem a intenção, ele já está premeditando como ele manda esta carta, já que a intenção de resolver alguns problemas doutrinários dentro da igreja, fazer com que eles se lembrem então do que eles já sabiam, do que eles já aprenderam e já estavam fundamentados. Desculpe, então não é para descrente essa carta, é de fato para a igreja, é uma carta de discipulado básico. No capítulo 2 ele começa a falar dos falsos profetas, a qual nós ainda estamos vendo. Pedro também tem como intenção com essa carta falar então, reiterar a autoridade apostólica, sabendo que o apóstolo Paulo já tinha morrido e ele estava nos seus últimos dias de vida, e de fato foi isso que aconteceu. Ele sabendo que depois que eles morressem, os apóstolos falsos profetas iam adentrar a igreja cada vez mais para estar corrompendo as famílias, corrompendo a congregação e, assim como o texto diz, deixar a noiva de Cristo manchada. Nós vimos então nas primeiras pregações no capítulo 1 a importância, de nós termos o conhecimento das coisas de Deus, que nós temos essa mesma fé que recebemos de Deus e que de fato, se nós somos cristãos verdadeiros, nós temos o pleno conhecimento, então nós temos todas as coisas necessárias para viver uma vida santa para Deus, uma vida que honre o nome do Senhor. Então já não há mais desculpa se você não obedece ao Senhor, porque de fato Ele já nos deu todas as coisas que precisamos, assim como tem nos dado o Santo Espírito para nos guiar e fazer a vontade dele. O apóstolo quer que a graça e a paz que já está sobre as nossas vidas sejam multiplicados por esse conhecimento. Vimos também que já que nós temos esta fé, nós devemos acrescentar à fé algumas características que aquele dia nós chamamos de coral da fé, e foi a nossa segunda pregação no capítulo 1 dessa carta, dessa série de pregações que nós vamos até o final. Nós sabemos então que Deus já deu-nos promessas de vida eterna, de um corpo glorificado, de vivermos e habitarmos com Ele para sempre, mas que de fato nós já experimentamos estas promessas aqui. Vimos também ao final da carta a intenção que Pedro tem de fazer com que esses irmãos se lembrem do que eles aprenderam. Enfatizamos nesse dia, assim como o apóstolo Pedro enfatizou, repetindo tantas vezes, o pleno conhecimento de Deus. Lembre-se das coisas que aprenderam, que de fato a cada dia nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos, porque a cada dia a nossa mente, o nosso ser, a nossa carne, a corrupção que ainda habita em nós e nos influencia, não nos escraviza, mas nos influencia, ela está ali a todo momento tentando nos sabotar a nossa vida de oração, sabotar a nossa vida de santidade, a nossa leitura, o evangelismo, e a cada momento nós arrumamos desculpas para não estar fazendo a vontade do Senhor. Ah não, mas não deu tempo, não sobrou, não tem, isso e aquilo, é só desculpas, porque Deus já nos deu tudo o que precisamos para ter uma vida de piedade, e nós precisamos nos lembrar das palavras dos apóstolos. E ele diz ainda que o que ele prega, o que ele pregou e o que ele tem descrito nas suas cartas e os testemunhos que ele tinha dado em várias igrejas por onde passou e congregou com os irmãos e pastoreou os irmãos, assim como ele muitas vezes se coloca,
ele diz que não são fábulas inventadas pela mente humana, mas que de fato ele viu no Monte da Transfiguração o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em glória, em grande glória ali, e Deus vindo, se direcionando ao seu Filho amado, e ele diz: a quem tenho prazer, a quem me comprazo, falando diretamente de Jesus. E ele diz então, se de fato o que os profetas falaram de Jesus aconteceu, ele morreu e ressuscitou, então nós temos que crer que o que os profetas dizem da vinda de Jesus, ele vai tratar isso mais no capítulo 3, de homens que zombam, dizendo que Jesus não vai voltar, e nos dias de hoje a gente vê esses mesmos que no capítulo 3 ele vai citar. Se os profetas falaram, e até aqui aconteceu, por que duvidar daqui para frente? Então nós temos, Pedro fala assim, já que não são fábulas, eu vi isso, eu ouvi isso, lá no Monte da Transfiguração, no Monte Santo, então o que os profetas falaram é verdade. Nós já acreditávamos nisso, mas agora nós temos mais comprovações. Deus manifesta cada vez mais o poder dele para que a gente veja que de fato essas coisas estão acontecendo e acontecerão ainda mais no futuro. É interessante que ele explica então no final do capítulo 1 como que isso acontece. Como que homens santos falaram da parte de Deus. Ele diz que eles foram impelidos pelo Espírito Santo. Esses homens não interpretaram como quiseram as Escrituras, esses homens não interpretaram como quiseram as profecias, mas de fato eles foram impelidos, impulsionados, como um navio, um barco a velas que é impulsionado pelo vento em alto mar. É desta maneira que o Espírito Santo, ele então impele os homens, impulsiona os homens a profetizarem, e eles não podem interpretar de qualquer maneira, mas devem ser guiados pelo Espírito Santo. Já que ele fala então no final do capítulo 1 de verdadeiros profetas, ele começa o capítulo 2 falando dos falsos profetas, a qual nós vimos algumas características dele. Ele diz que no passado surgiram esses falsos profetas, e no futuro também vão surgir falsos mestres no nosso meio. E a gente vê como existem falsos mestres nos dias de hoje. Hoje nós vamos ver um pouco das características desses homens, mas já desde o versículo 1, o apóstolo Pedro nos dá a ideia de exatamente como eles são. E você pode observar nos dias de hoje como eles são muitos. São homens que, se qualquer um que estuda um pouquinho da história da igreja, abre a Bíblia na frente deles, eles não vão saber o que você está dizendo, porque eles pegam textos são ignorantes na palavra, e eles agem da maneira que eles querem, eles interpretam e aplicam na vida das pessoas como eles querem. Então esses homens, esses falsos mestres, eles se introduzem secretamente no meio da igreja. Eles são de fato agentes infiltrados de Satanás, como o título da pregação foi nesse dia, e eles introduzem doutrinas destruidoras, heresias destruidoras. Isso é muito grave. Homens e mulheres que adentram dentro da igreja, aqui está falando de falsos mestres, de homens, adentram dentro da igreja para fazer bagunça, para dividir a igreja, para manipular as escrituras, para introduzir heresias destruidoras. Eles estão destruindo vidas. Ah não, mas não fale do falso profeta. Não, fala assim, eles estão destruindo vidas. Eles estão destruindo, manchando a igreja de Cristo. Então tem que falar sim, tem que denunciar, e hoje vocês vão ver mais um pouquinho sobre isso. Nós vimos também que naquele dia, na primeira pregação do capítulo 2, que foi a quarta pregação dessa série, que estes homens, eles, com as suas práticas, eles chegam a negar o soberano. Eles chegam a negar Jesus. Porque de fato, quando você prega um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, assim como Paulo fala aos Gálatas, que parece ser o evangelho, tem a linguagem do evangelho, mas quando você vai comprovar, não é de fato o evangelho de Cristo. Esses homens, eles estão ali dentro da igreja negando Jesus Cristo, eles estão negando o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo fala no capítulo 1 de Romanos. Esses homens negam este poder, negam o soberano Senhor, e que não só esses homens fazem isso, mas muitos seguem esses homens. E por causa desses muitos seguidores, esses homens, a gente vê, montam verdadeiros impérios que já não são mais instituições, são seitas, e muito além disso, são empresas, a qual numa instituição lá de Balneário Camboriú, a gente ligava lá, eles atendiam como empresa Luz do Mundo, ou Luz da Vida. A seita aqui é Luz do Mundo, lá a seita é Luz da Vida. Você liga lá, você pode ligar hoje, fazer o teste, pesquisar aí na internet, empresa, e fala o nome da instituição. Eles viram empresas, viram verdadeiros empresários, mercadejando a fé. Esses homens têm muitos seguidores,
que estão ali amparando eles em toda esta falsa doutrina. Só existem esses falsos porque existem pessoas que sustentam eles, e eles levantam verdadeiros impérios. São muitos que seguem os caminhos vergonhosos desses homens. Eles vivem de maneira libertina, e por conta disso o caminho do Senhor é difamado. Falam mal da igreja, falam mal de pastores, falam mal de quem congrega, falam mal então das instituições religiosas por conta desses homens e destes seguidores. E na cobiça deles, o texto vai falar no versículo 3, eles exploram pessoas com histórias inventadas. Eles vão persuadir pessoas só para ganhar dinheiro. Isso nós vimos na primeira pregação do capítulo 2, a qual foi a quarta pregação da carta do apóstolo Pedro. Na quinta pregação da semana passada, então, nós vimos a graça, Deus de graça e de ira. Nós vimos os três aspectos da justiça de Deus. Nós vimos o exemplo que ele dá dos anjos, vimos o exemplo do mundo antigo e o exemplo de Sodoma e Gomorra, e foram ali do versículo 4 ao 9, você pode acompanhar comigo para nós dar uma revisada. Diz assim no versículo 4: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Veja então que o apóstolo deixa claro aqui que nem os anjos que pecaram, e nesse dia nós entendemos qual foi o pecado dos anjos, aonde a Bíblia fala sobre isso, lá em Judas, Gênesis 6 também, está enfatizando. A história é contada em Gênesis 6, Judas também enfatiza isso. Vimos que ele cita um livro apócrifo, que a gente sabe que não é inspirado por Deus, mas contém verdades lá, tanto que os autores bíblicos citam ele. Pedro também está citando Enoque, né? Judas também cita o livro de Enoque, então ele fala desses anjos que pecaram, e nós entendemos como foi essa queda desses anjos. E Deus, mesmo os anjos sendo seres celestiais e muito maiores do que nós, em autoridade e poder, Deus não poupou eles. Então o cargo da pessoa, ele tem uma grande responsabilidade, então vai ter um juízo severo, assim como a Bíblia diz dos pastores, os mestres lá no capítulo 3 de Tiago, que vamos ser julgados com mais rigor, porque nós estamos ensinando a igreja de Cristo. No versículo 5 ele diz assim: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Deus não poupou os anjos que pecaram, e Deus não poupou o mundo antigo quando vivia naquela devassidão, quando o evangelho era pregado através de Noé, pregador de justiça, como o texto diz. Então o que acontece é que aquele povo, assim como os seguidores hoje desses falsos mestres foram destruídos, esse povo também vai ser destruído. E no versículo 6 ele diz: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios. É interessante que aqui fala que a cidade de Sodoma e Gomorra foi reduzida a cinzas, ou seja, virou cinzas. O fogo se apagou. Mas esses ímpios e os seus seguidores, falsos mestres e seus seguidores, eles vão ser castigados com um fogo que nunca se apaga. O versículo 7 diz assim que Ló, um homem justo, Deus livrou esse homem, mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Olha só que interessante. Ló era um homem que vivia naquela cidade corrompida, mas ele não era daquela cidade. Ele não conseguia conviver mais com aquela libertinagem que ele via lá. Tanto que no versículo 8 diz assim: pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que ele via e ouvia. Assim é a característica também do verdadeiro cristão. Ele vive nesta terra, nós vivemos nessa terra libertina, corrompida, que a Bíblia chama, que o sistema desse mundo jaz do maligno. Então, de fato, nós não temos como viver em paz nessa terra, em paz com o mundo, em paz com as coisas que acontecem aqui. Se você olha para os jornais, se você assiste notícias e você fica confortável com tudo que está acontecendo ali, muitos ainda dizem que tem que fazer pior, é isso mesmo? Muitos ainda que se consideram evangélicos dizem: não, é isso mesmo, é assim que devemos agir, justiça com as próprias mãos, fazendo de qualquer maneira. E a pessoa fica confortável vendo isso, a pessoa fica confortável vendo tantas mortes, tantos abusos, tanta maldade acontecendo no mundo. Não é a característica de um verdadeiro cristão. A característica de um verdadeiro cristão nós podemos ver por Ló. Ele habitava num lugar corrompido, mas ele não conseguia viver bem naquele local, porque a nossa morada é o céu. Nós somos seres de outro planeta, nós não viemos daqui. A Bíblia diz que a nossa pátria é celestial.
a qual nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí terminamos aquela pregação no versículo 9 que diz assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. E se você percebeu na sua Bíblia, provavelmente, dependendo da tradução que você tem, a propósito, fiquem com a Bíblia aberta e sigam comigo versículo a versículo, por favor, que se você de fato está com interesse na palavra de Deus, o mínimo que você deve fazer, já que você talvez não esteja nem anotando, é seguir os versículos, porque de fato é muito conhecimento passado aqui por Deus através da minha vida, e a cada dia nós temos nos esforçado para a pregação. Então seria bom até que vocês anotassem, trouxessem um caderninho ou alguma maneira nas notas do celular para você estar anotando a pregação. Porque vocês podem ter percebido aí na Bíblia de vocês, que ele termina ali depois que ele diz, e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. A tradução NVI ela já vem com uma vírgula, porque há a continuação desse texto. Ele continua desenvolvendo o que ele está falando aqui. E é isso que nós vamos ver hoje, as características dos falsos mestres. Esse é o título da nossa pregação, a qual nós vamos ver esta continuação. Então o apóstolo Pedro estava falando ali que Deus, ele mantém o castigo sobre os ímpios para o dia do juízo, e agora no versículo 10 você pode seguir comigo, que ele vai explicar como eles são. Qual é a característica desses ímpios que Deus mantém ali para o castigo, para o dia do juízo? Como é que é a característica do falso mestre? Ele já deu várias características, mas agora ele vai explicar mais profundamente, e na verdade até o final da carta, do capítulo 2, ele vai estar falando sobre eles. Ele diz assim na primeira parte do versículo 10, sigam comigo. Desculpa. Primeira parte do capítulo 2, versículo 10. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam autoridades. Nós temos dois princípios elementares aqui. São homens que eles seguem então os seus desejos impuros e que eles eles desprezam a autoridade, eles não gostam das leis, eles não gostam da autoridade. E quando falo de autoridade aqui nós vamos ver os dois aspectos, o aspecto eclesiástico e o aspecto secular, as leis governamentais. O primeiro ponto então que nós vemos é que esses homens especialmente, quer dizer especificamente, esses homens eles seguem os seus desejos impuros, esses homens são imorais. Eles praticam imoralidade sexual. Esses homens eles são libertinos. Para eles é normal agir com imoralidade sexual. E os gnósticos daquela época eles acreditavam que todo centro da maldade é o corpo. Era o corpo humano. Então eles acreditavam que quanto mais eles pecassem, mais rápido o corpo deles ia ser destruído, porque daí a alma deles era boa e já foi resgatada pelo nosso Senhor Jesus. Eles não acreditavam que o que você faz com o teu corpo, a corrupção do teu corpo reflete na sua alma. Então eles acreditavam que quanto mais eles pecassem, mais vivessem dessa maneira, eles iam ser destruídos, o corpo deles ia ser destruído, mas a alma ia ir com o Senhor, ia ser salvo, o espírito ia estar com Deus. Você vê essas características nos dias de hoje também, homens que são imorais, e eles acreditam que eles podem viver de qualquer maneira, porque é o meu corpo que é pecaminoso. O meu corpo tende para as coisas pecaminosas, e usam sempre a mesma desculpa, A carne é fraca, mas o espírito é forte, o espírito está pronto. Então, não importa o que eu faço com a minha carne. Jesus, ele me libertou, ele me chamou para a liberdade. Então, olha que discurso bonito. Qual pessoa hoje em dia não abraça esse discurso? Não, você pode viver da maneira que Deus quiser. Deus conhece seu coração, Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe que você tem a dificuldade, ali você não consegue largar os pecados, separou, casou de novo. Namorou, já separou, já está namorando de novo. Está tendo relações sexuais fora do casamento. Não, mas Deus te entende. A nossa carne é fraca, o nosso corpo que é ruim. Não, mas nosso espírito já está pronto. A qualquer momento nós vamos morrer e o Senhor vai nos levar, vai nos resgatar. O Senhor vai voltar e vai nos resgatar. A nossa carne que é ruim. Essas ideias continuam e permanecem nos dias de hoje. Elas estão aí, esses falsos mestres, eles continuam com essa devassidão. São homens imorais e que aconselham de maneira imoral a igreja. Não precisa ser tão duro, não precisa ser tão radical assim. Os jovens hoje namoram e deixam de namorar, então você não precisa ser tão rígido assim. Então eu jogo a Bíblia fora e não sou rígido em todo o resto. Porque geralmente esses falsos profetas, na hora do dízimo, eles são rígidos,
pecado? Imoralidade sexual? Não. Vamos ser mais flexível. Tá faltando dinheiro? Tá desempregado? Não. Aí não pode, aí não dá. Ué, mas como é que pode que com uma coisa eles são tão rígidos e com outras... A roupa? Nossa, não. Mas a imoralidade? Não, é normal, vamos ser mais flexível. Judas, no capítulo 1, versículo 16, vocês se lembram que eu já falei que Judas, ele faz um paralelo, Pedro nesse capítulo 2 com Judas, são dois capítulos que são paralelos. Ele diz assim: essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Mas é fácil de identificar esses falsos mestres. Eles estão sempre paparicando as pessoas. Não, você pode continuar assim, porque eles têm interesses com isso. Eles seguem os seus desejos mundanos, os seus desejos impuros, e eles então vão aconselhar da maneira que eles são. Porque geralmente a gente não quer falar dos nossos pontos fracos. E quando a gente vai falar com alguém, então quando a gente tem um ponto fraco, a gente pensa assim: não, eu também peco nisso daí. Então vamos ser mais flexível. Não, a mesma maneira que você tem que ser duro com você, se você não está sendo, você também tem que ser duro com as outras pessoas. Em questão da palavra, nós temos que ser firme conosco e com os outros. Por isso que a gente ora, por isso que a gente se reúne, para um estar ajudando ao outro. Agora, porque eu caio em pecado em alguma coisa, eu tenho uma dificuldade em alguma área da minha vida, não posso dizer por irmão que ele pode viver da maneira que ele quer, porque eu também estou tentando viver da maneira que eu quero. Eu quero amenizar o meu pecado. Mas esses homens, como são libertinos e vivem na imoralidade sexual, eles então aconselham, adulam as pessoas para obter o interesse, para eles se manter no poder. E hoje no Brasil, eu vou dizer para vocês que há de fato como é que eu podia explicar? Como se fosse uma facção mesmo, como se fosse o PCC dentro das igrejas. Para explicar para vocês, é um cartel de pastores que são imorais e eles abusam pessoas dentro da igreja, eles adulteram com pessoas dentro da igreja, eles trocam toda hora de esposa, e daí quando eles são repreendidos por outros líderes religiosos, eles já adularam tanto a igreja que a instituição protege eles com unhas e dentes. Não, mas ele é humano, ele também peca, tá? Foi só uma vez? Não, mas o cara já vem com histórico de anos que continua assim, e ele só parou porque foi pego. E já fez isso com inúmeras pessoas que saíram da igreja por causa disso. Aí eles já adularam, eles já dominaram a mente das suas instituições, porque daí o homem trai a mulher, não, é assim mesmo. A mulher trai a mulher, não, é assim mesmo, Jesus te ama. Então eles adulam para conseguir o que eles querem, e quando eles caem, eles já têm um exército de defensores, porque eles também passaram a mão na cabeça daqueles que congregam com eles. Então quando eles caem, está tudo certo. Imoralidade sexual, não tem perigo nenhum, fica tranquilo, Deus vai preparar uma mulher melhor para ti, aquela não era boa, né? Porque vocês brigavam demais, né? Deus quer que você seja feliz, o corpo que é ruim, o espírito está pronto, Deus é bom. Deus não quer que você seja feliz? Deus quer que você seja feliz. Até uma Bíblia que eu tinha alguns comentários, alguns estudos, e um pastor que comentava, ele disse que um dia um homem da igreja veio falar com ele: pastor, deixa eu te pedir uma coisa, Deus quer que a gente seja feliz, né? O pastor já pegou a malícia na hora do cara. Ele disse: não de qualquer maneira, não de qualquer jeito. O homem queria trocar de esposa, o homem queria deixar a mulher porque não amava mais ela. Então nunca amou. Se não ama mais, nunca amou. Amor é uma coisa só. Então nunca amou. Não, Deus quer que a gente seja feliz, não de qualquer maneira, da maneira dele, não da nossa maneira. Então esses falsos mestres, eles praticam imoralidade sexual, e eu já ouvi pastores falando muito além disso. Eu já ouvi pastores, e depois vocês podem conversar com a minha esposa sobre isso, se vocês querem saber, ela estava junto nesse dia. O pastor falando meio assim: não, Deus é contra a masturbação? Não, Deus não é contra. Não, porque se Deus fosse contra a masturbação, Ele não tinha feito nós com os braços grandes, tinha feito que nem um tiranossauro Rex. O cara brincando com imoralidade sexual, gente. A Bíblia diz que na nossa boca não pode nem ter gracejo dessa maneira. E um pastor incentivando, dizendo que você pode se masturbar. Não, você vai se masturbar pensando na tua esposa. Duvido. E mesmo que fosse pensando na esposa, é pecado. Porque é um prazer solitário, um prazer sozinho. E o sexo é um prazer para os dois. É para ambos. Um fazer no outro, um dá prazer para o outro. Então eu não posso amenizar a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 7:
1 Tessalonicenses 4, 3 ao 7, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Em vez do pastor chamar os homens da igreja para orar por conta das suas imoralidades sexuais, vamos nos fortalecer junto. Não, fica tranquilo, pode continuar. É isso mesmo. Deus já fez para isso, né? Será? Será que é dessa maneira? Não, Deus quer que você seja feliz. Fica à vontade. O corpo que é ruim. O espírito está pronto, a carne é fraca. Então você vê as características desses homens nos dias de hoje. O foco do culto deles nunca está no pecado, nunca está na imoralidade sexual. Ele não vai tocar no ponto fraco das pessoas que estão ali, porque sabe que essas pessoas vão sair e vão deixar de sustentar o império que eles estão criando, um império de fato maligno. E o segundo ponto que nós vemos na primeira parte do versículo é o desprezo pelas autoridades. Eles não se preocupam com a autoridade, eles se preocupam com eles mesmos. Judas, no capítulo 1, versículo 17 ao 18, ele é o paralelo desta parte também. Diz assim, Judas 1, 17 e 18: todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Eu sou a autoridade máxima, não tem autoridade acima de mim. É a maneira que eu falo. Então não preciso respeitar a autoridade de ninguém, seja governamental, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Eu sou superior. Os gnósticos daquela época, eles diziam que eles eram espirituais, eles estavam num nível elevado de espiritualidade. Então qualquer um que viesse falar, não, vamos traduzir, vamos falar nas palavras que eles dizem nos dias de hoje: não toqueis no ungido do Senhor. Eu sou um ser superior a vocês. Eu estou num nível espiritual superior a vocês. Então, qualquer coisa que vocês virem falar para mim, eu não vou nem cogitar que vocês possam estar certos. Porque eu sou a autoridade máxima e ninguém pode me questionar. Os dois pontos que eu quero ver com vocês dessa questão da autoridade desprezados. O primeiro é a secular, que está em Romanos 13, versículo 1 ao 5. E depois vamos falar da autoridade eclesiástica. Romanos 13, do 1 ao 5 diz assim: todos devemos sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Olha que interessante. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Um texto bem claro. Mas tu está falando que foi Deus, pastor, que colocou um governo corrupto nos países do mundo? Não. Deus deu autoridade para que eles fossem governantes. Aí o que eles fazem com a autoridade que Deus deu, eles vão ser cobrados também. Deus dá autoridade para que os governantes, e depois vai falar até de pagar impostos, que nós devemos pagar os nossos impostos, porque a autoridade é colocada lá para 24 horas por dia servir o povo. Aí se ela não está fazendo isso, ela está lutando contra Deus. Mas se eu lutar contra a autoridade, se eu desobedecer a autoridade, a Bíblia diz que nós estamos indo contra Deus, contra o próprio Deus, porque Deus foi que instituiu a autoridade. Deus deu a autoridade. Vocês estão conseguindo compreender? Para que homens e mulheres governassem e governem o povo. E esses homens devem ser sustentados, e todo o aparato deles, hoje nós temos luz, água, todas as coisas aí, polícias, o exército, né, para nos defender e também para castigar se for necessário. E quando o texto fala aqui que eles não portam a espada em vão, é pena de morte mesmo.
Não é, a espada não era para dar nas costas das pessoas, é para cortar a cabeça mesmo. Está falando de pena de morte. Eles não portam a espada por nada. Então Paulo está falando aqui no capítulo 13 de Romanos, sim, sobre pena de morte. Deus colocou autoridades para punir os ímpios e enaltecer os bons. Se isso não está acontecendo, é o que o homem está fazendo com a autoridade que Deus deu, e eles serão cobrados. Nós devemos obedecer às autoridades. Esses homens não, eles não se importam. Não, você saiu do emprego, serviço comunitário, não, faz uns bicos pro lado de fora ali, que você ganha mais um dinheiro em cima. Eu também já caí nessas conversas. Não, você não está precisando, né? Você ganha um seguro-desemprego, você ganha mais dinheiro por fora. Nossa, olha só que legal, né? Você pode até fazer mais coisas para Deus. A gente cai nessas conversas. É mentira, não é correto, não é certo. Há leis e nós devemos respeitar. Tem leis abusivas? Tem. E nós também podemos nos manifestar. A nossa Constituição diz que o poder emana do povo. Se as coisas estão assim, é culpa também do povo. Nós somos a maioria. Nós temos como fazer mudanças diferentes. Assim como a igreja tem autoridade de tirar líderes da sua função se eles estiverem corrompidos. A igreja tem autoridade para escolher líderes e também para tirá-los do poder. E melhor, a igreja ela tem autoridade de fazer isso. Assim como o povo tem esse poder com seus governantes. E daí vamos para a segunda parte desta questão, que são as lideranças eclesiásticas. 1 Coríntios no capítulo 1, versículo 11 e 12, eu vou citar esse texto aqui para que vocês entendam um pouco como era naquela época. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu de Cristo. E daí quando você lê esse texto a primeira vez você pensa: não, mas eu sou de Cristo, eu sou desses aqui, sou dessa galera aqui, eu sou de Cristo. Esses eram os piores. Eles eram os piores, você vai entender por quê. Muitos diziam assim: eu sou de Paulo, Paulo foi o plantador da igreja de Corinto. Então eu só obedeço o que Paulo fala, só o que o apóstolo Paulo fala. Outros dizem: não, mas eu sou de Apolo. Apolo passou na cidade de Corinto depois de Paulo e também ajudou a ensinar aquela igreja. Ajudou ali, era um grande pregador, um homem muito inteligente. Não, mas quem viveu com nós aqui depois foi Apolo. Eu sou de Apolo. É o que Apolo fala. Eu sou da panelinha de Apolo. Paulo não fez isso, Apolo não fez isso, Pedro não fez isso, mas os homens estavam fazendo com eles. Então muitas vezes é isso mesmo. Jesus é bom, o que estraga é o fã-clube. Pedro era um cara firmeza, o que estragava era o fã-clube. Apolo era um cara que ensinava bem pra caramba, o que estragava era o fã-clube. E daí tinha esse que dizia: não, mas eu sou de Pedro. Não, Pedro é o líder dos apóstolos, andou com Jesus. Paulo nem andou com Jesus, nem Apolo. Não, Pedro é o líder dos apóstolos, só me submeto a Pedro. E outros diziam assim: não, eu não me submeto a pastor, a autoridade nenhuma, eu e Jesus me fala e eu sigo como Jesus quer, eu sou de Cristo. Esses são os piores. Os piores. Eles não se submetem a pastores, não fazem parte de igreja nenhuma, eles ficam pulando de um lado para o outro, eles não são pastoreados, e eu sou de Cristo. Eu tenho uma ligação direta com Cristo. Eu e eles somos chegados. Não precisa de pastor, não precisa de Bíblia, eu falo diretamente com ele, eu interpreto como eu quiser em casa. Não, e até errado congregar, vou falar para vocês. Não é certo ficar servindo. Você pode viver como quer, não tem que pastor ficar se metendo na vida da gente, não. E nem tem pastor na Bíblia para começar, eles dizem. Nem tem pastor na Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eles pegam lá o Salmo 23 do Velho Testamento. Por que eles não pegam lá também que não pode comer carne de porco, que não pode cortar o cabelo, que não pode fazer marca no corpo? Nem a cirurgia você não ia poder fazer daí. Não, mas é o que convém, eles pegam. Mas Efésios capítulo 4, versículo 11, ele colocou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não, o pastor colocou, o grande pastor, o soberano pastor, o supremo pastor colocou outros pastores para cuidar das ovelhas. Mas não, se não é isso, se não há outros pastores, quem são esses pastores? Vós, pastores, não sejam dominadores do rebanho de Jesus, do rebanho de Deus. Quem são esses outros pastores que a Bíblia diz, então? Que não é para nós ser dominadores do rebanho de Deus. Não, mas esses que dizem que são de Cristo, eles não respeitam autoridades nenhuma. Então, esse ministério começou não por causa de rebeldia ou divisão de outro ministério, de outras igrejas, por causa de briga, mas foi guiado por Deus e comprovado por outros ministérios e amigos, até que nós fizemos até acampamento ano passado com outros pastores de outras igrejas.
Não é assim, brigar e sair, não, eu sou autoridade agora, eu que faço. E outra, se esse tipo de pessoa que diz que é de Cristo, ele começa a se reunir na sua casa, porque diz que não tem que se reunir em lugar nenhum, ele começa a se reunir na sua casa, vai ter alguém que vai pregar, então já é uma autoridade. Então ele já está falando contra ele mesmo. Daí vai começar um grupinho ali, logo aquele grupinho vai crescer, eles já vão para a garagem. Logo ele vai começar a vir gente, mas vocês acreditam no que? Arrebatamento secreto ou não acreditam no arrebatamento secreto? Ou seja, eles já vão ter que ter uma doutrina ali dentro, do que eles acreditam ou não. Vira uma igreja, vira uma instituição. Brigam tanto contra a autoridade, brigam tanto contra as autoridades eclesiásticas que acabam virando uma também. Só que essas são sempre as piores e corrompidas. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles não seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Obedeçam os líderes, obedeçam os pastores, obedeçam segundo a palavra de Deus, né? A autoridade é de Deus, a autoridade é bíblica, né? É de Deus. Muita gente, eu acho que o pastor tinha que ser assim, eu acho que o pastor tinha que ser assado. Tá, mas isso que tu acha está na Bíblia? É como um pastor tem que ser conforme a Bíblia? Não, mas então, fica quieto. Não, mas ele ensina muito bem, pastoreia muito bem, e discipula, prega. Mas eu acho que não sei o que, cala a boca então. O pastor tem que ensinar, o pastor tem que pastorear. Se está certo, está certo. Não, fica tentando encontrar alguma falhazinha para falar. São homens que desprezam a autoridade. São falsos cristãos, falsos líderes e que seguem a ideia de falsos líderes. Eles seguem em imoralidade sexual e eles não respeitam as autoridades, nem fora e nem dentro da igreja. Eles vivem da maneira que querem. A segunda parte do versículo 10 diz assim: insolentes, arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Aqui fica muito interessante essa parte. É muito interessante que você vai ver esses caras aí fora, pastores e ministérios grandes que fazem isso aqui. Eles são insolentes, eles são atrevidos, eles são presunçosos, eles são superiores, eles são insubmissos, eles são desrespeitosos, eles são arrogantes, orgulhosos, eles são teimosos. Eles são totalmente ao contrário do que um pastor deve ser. Esses líderes são totalmente ao contrário do que um homem de Deus que proclama o evangelho do Senhor deve ser. Tito, capítulo 1, versículo 7, quando o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, ele fala como um pastor deve ser. Quem faz o discipulado de doutrinas básicas sabe disso, né? E depois em Tito ele também repete as mesmas coisas. Ele está falando das mesmas coisas. E no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Esses homens são orgulhosos, esses homens se acham superiores. Eles são os donos da igreja, e muitos até vendem igreja com tantos membros, com tanta quantidade de dízimos. Se você pesquisar na internet, quem sabe você pode investir num desses negócios deles. Mercadores da fé. Esses homens agem dessa maneira. Judas, do capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8, vai falar também desses homens, a qual o texto diz aqui que tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. E aqui está falando dos anjos. Tanto os anjos do Senhor quanto os anjos caídos, os demônios, eles não têm medo de difamar esses seres. Judas, ele explica um pouquinho melhor isso. Versículo 6 ao versículo 8 diz assim: e os anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado nas trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhantemente estes Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo de fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos e rejeitam a autoridade e difamam os seres celestiais. São as mesmas características. Eles não seguem a autoridade desse mundo nem eclesiástica, eles não seguem os princípios morais do Evangelho, eles difamam os seres celestiais. São homens que desrespeitam os seres celestiais. E mais à frente você vai entender que tipo de homens que são esses, porque eu já caí também em ministérios que faziam essas práticas, e muitos até hoje existem essas práticas de difamarem os seres celestiais. Documentos históricos nos mostram que desde aquela época já existia o que é chamado hoje de batalha espiritual. Naquela época já existiam
homens, líderes que guiavam congregações inteiras a difamarem seres celestiais. No versículo 11 do capítulo 2, aí você pode seguir comigo, a primeira parte diz assim: contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, ele continua dizendo, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Nem mesmo os anjos, eles se direcionam aos outros seres celestiais, aos demônios, de maneira injuriosa. Esses homens não. Esses homens, eles insultam os seres celestiais, eles nem têm medo de fazer isso. Eles são autoridade máxima dentro da igreja, né? Então para que eu vou ter medo? Deus não nos deu autoridade contra os demônios? Então nós podemos xingar, pisa na cabeça do diabo, eles cantam, eles xingam, eles fazem batalhas espirituais. Agora vamos nos reunir aqui e vamos fazer um clamor para xingar os demônios. E xingam os demônios, e pisam no demônio, e repreende o demônio, e amarra o demônio, desamarra o demônio, coloca de cabeça para baixo, pula, sai da janela, tem o anjo na porta da igreja que não deixa o demônio entrar. Eu mando anjos vir aqui agora, como diz o Marco Feliciano. Se eu ainda tenho crédito contigo no Senhor, com o Senhor no céu, que você tem crédito com Deus, ele não sai fora. E manda vir um anjo aqui, eu quero tantos anjos aqui cercando a igreja, tantos quilômetros ao redor da igreja, não vai poder um demônio pisar. Eles mandam e desmandam nos anjos, nos seres celestiais, eles fazem da maneira que eles querem, e são seguidos por muitos, e são aclamados. Olha que homem de autoridade, esse homem é um homem de oração, olha que poder que esse homem tem, e eles jogam poder na galera. Meu Deus do céu, gente. O rock que é do diabo, né? A gritaria e os caras pulando lá no meio, isso que é do diabo, né? O cara usando a palavra de Deus para fazer um reboliço dentro da igreja, pior do que os ímpios lá fora. Não, isso está certo. Não, eu mando e desmando, eu posso xingar e xingar os seres celestiais. É dessa maneira que eles fazem. Olha só, nem os anjos eles fazem isso. Nem os próprios anjos se insultam entre eles, e nem os anjos do Senhor insultam demônios. Judas, capítulo 1, versículo 9, esse texto é muito intrigante. Esse texto é muito profundo. Diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, aí está falando do bichão mesmo, o arcanjo, né? O arcanjo Miguel, o anjo de guerra, o anjo de fogo, o sinistrão da galera ali. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Nem o arcanjo Miguel, é o top dos anjos, é o máximo, não, contendendo com Satanás. Que loucura isso, né? Judas, no meio da carta, assim, para explicar como esses caras agem, ele joga um mistério no meio da parada. Como assim? O arcanjo Miguel discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés? O que está acontecendo nessa jogada aí, mano? O que acontece é que lá no Velho Testamento, quando Moisés morreu, a palavra que é usada ali, ela também é usada, sepultou Deus, Moisés, se não me engano, na terra de Moab. Moisés subiu o monte, e Deus mostrou a terra, e falou: mas você não vai entrar, você vai morrer aí mesmo. E morreu. Aí o que acontece é que a palavra usada ali é sepultou. Então Satanás e os demônios não conseguiram achar o corpo de Moisés. Por que eles queriam o corpo de Moisés? É simples, porque daí vai ali falsos mestres, falsos profetas adentro ali, já colocam, fazem uma sepultura e já colocam um local de adoração ali, um local de idolatria. E o Satanás estava pirado aqui. E aí, Miguel, o que vocês fizeram com o corpo do cara? Onde que está? Onde que foi enterrado? Onde que colocaram? Nem o diabo não sabia. E estavam ali debatendo. O arcanjo Miguel diz o negócio seguinte: é o Senhor que te repreenda. Não, ô diabo, vamos fazer uma entrevista aqui, o que você quer? O que você quer fazer com as vidas? Vamos entrevistar aqui, eu quero destruir. Qual é que é teu nome? Eles mandam e desmandam conforme eles querem. Eles agem da maneira que não. Nem o arcanjo Miguel fez isso. Eu tenho aqui a espada de Gabriel na mão. E pega e dá facada, dá tiro nos demônios. Cara, pelo amor de Deus, cara. Seguidores e mais seguidores. Esse dia um irmão me mandou aí o vídeo da seita aí da cidade aí. Eu tô vendo um anjo aqui descendo com uma faixa escrito Vitória. Eu pensei assim: só falta os outros anjos da vida dançando. Me dá um V, me dá um I. Oh, meu Deus do céu, cara. São os anjos líderes de torcida, né, cara? O anjo já desce com uma faixa, os outros descem dançando. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, cara.
Como é que esses homens agem dessa maneira e o povo segue eles? O povo gosta dessa mentira. Olha o mover, me deu arrepio. Ah não, é o ventilador, é o ar-condicionado. Mas o povo gosta dessa palhaçada. O povo segue isso daí. Não, nem o arcanjo Miguel. Não. Nem ele ousou fazer dessa maneira que eles fazem. Essa batalha espiritual que é doutrina em alguma instituição. Pesquise, chega em casa, batalha espiritual. E pesquise as instituições que seguem isso daí. Vamos fazer aqui, ó, quando você chegar num bairro para plantar uma igreja, primeiro você tem que fazer uma leitura espiritual daquele bairro. Para ver quais que são os demônios que dominam aquele bairro, viu? Dá licença, quem domina é o Senhor. Deus é que manda em tudo. Se Ele mandou plantar uma igreja lá, não tem satanás, não tem demônio, não tem anjo, não tem ninguém que vai dizer que não. Não, primeiro você tem que fazer uma leitura. Daí você vai ver quem são os príncipes daquele lugar, quem são os demônios que dominam aquele lugar. Então você tem que batalhar espiritualmente contra eles, porque daí a igreja vai dar certo. Daí você vai plantar uma igreja, ela vai dar certo. É mentira, gente, isso é bobagem, cara. Nem o arcanjo Miguel ousou fazer isso. E esses caras não, eles são superiores, eles mandam e desmandam nos anjos, e porque eles acham que têm autoridade para fazer tudo isso. Fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Nem os anjos fazem isso na presença do Senhor. Judas, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: todavia esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem. Deixa eu ler de novo. Todavia esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ou seja, o pouco que eles entendem, eles ainda se corrompem nessas coisas que entendem. São como animais irracionais, eles agem por instinto. Eles xingam, desxingam, eles mandam e desmandam. Nem os anjos agem dessa maneira. Versículo 12 diz assim, na primeira parte: mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais. Veja que é a mesma coisa que Judas fala lá. Estes homens, eles difamam os seres espirituais que nem eles não têm conhecimento. Eles não têm base bíblica para fazer isso. Eles não têm como embasar as suas falsas doutrinas na Bíblia, mas eles agem dessa maneira. E a Bíblia diz aqui que eles são animais selvagens, são bestas selvagens, são feras selvagens. Eles agem como animais irracionais. Eles desconhecem, então eles agem. Não, e a grande verdade é essa. Eu já vi isso. Eu estou falando do que eu vi, eu não estou falando do que eu não vi. Um círculo de pessoas xingando os demônios. E gritando, e chamando de batalha espiritual. Vamos fazer aqui uma batalha espiritual. E xinga, e grita, e pula. Mas é um ser irracional. Só pode ser acho que se você trazer um bicho lá de fora, se tem um cachorro, ele é mais sensato do que esses caras. E o texto está nos dizendo aqui que eles são criaturas, bestas irracionais. E olha só o que o texto continua dizendo: guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas. O que acontece é que o exemplo que Pedro está usando aqui tem os animais domésticos, né, os animais para alimentação, e animais selvagens que são para caçar. Né? Existem até aqui no Brasil, a gente vê aí os javalis, né? Eles se proliferam muito, então é liberado uma época para poder caçar, abater mesmo esses animais. O que ele está falando aqui é isso: são esses homens, esses caras, eles só servem para serem abatidos, eles só servem para ser destruídos. Eles nasceram para ser capturados e destruídos. Quando nós vimos nas outras pregações que o Senhor já tem preparado para eles já foram julgados, serão destruídos esses homens, e Deus já tem preparado eles para o dia do juízo, e Deus mantém o ímpio para o dia do juízo. Estes homens, eles só servem para o dia do juízo, aquele dia que eles serão capturados e serão destruídos. E é muito pior, aliás, eles vão para um lugar que o fogo nunca se apaga. O texto continua dizendo, diz assim: serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles são insubmissos às autoridades, eles são imorais, eles são como feras que agem pelos instintos, e eles vão ser corrompidos pela sua própria corrupção. Veja o jogo de palavras. Qual que é a corrupção deles? Imoralidade, insubmissão. Eles agem instintivamente, eles são descontrolados, eles não conseguem se controlar, e é por conta disso que o juízo de Deus vai vir sobre a vida deles. Eles vão ser totalmente corrompidos pelas suas próprias corrupções, pelo que eles realmente fazem e acreditam. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao 10 diz assim: olha só que interessante esse texto aqui para descrever esses homens que manipulam a palavra de Deus a qualquer custo. Eles são a autoridade máxima e eles fazem isso com um propósito. 1 Timóteo 6, versículo 9 ao 10.
Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Esses homens e essas pessoas, esses seguidores que agem dessa maneira, eles estão sempre dando uma desculpa para agir da maneira que eles querem, para viver da maneira que eles querem. Nunca é demais gastar comigo mesmo. Nunca é demais gastar comigo mesmo. E muitos até dizimam e dão ofertas porque são tão manipulados e têm tanto desejo de ganância para ter mais. Então, pelo desejo que eles têm nas suas imoralidades, nas suas concupiscências, nos seus desejos, eles querem, eles fazem tudo isso, eles adulam as pessoas para eles terem mais dinheiro, para montar impérios, e eles caem nas suas próprias armadilhas. Eles são corrompidos pelas suas próprias corrupções. Esses homens que querem agir e agem dessa maneira, que amam o dinheiro, eles são corrompidos pelo que eles amam, pelo que eles corrompem. A maneira que eles agem também vai ser dessa maneira que eles vão receber em troca. E no versículo 13 vamos falar exatamente sobre essa questão. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. A corrupção deles, eles vão receber dessa mesma maneira, eles vão ser corrompidos. Então o texto está dizendo aqui que eles vão receber um salário pelo que eles fazem. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Aqui tem 2 pontos. A condenação é salário, a salvação é graça. Por que nós somos salvos? Eu faço tantas coisas boas, eu alimento os pobres, frequento o culto, sou uma boa pessoa. Então o salário de todas essas boas obras que eu faço, de obedecer a Deus, é a salvação. Não, a salvação é por graça. Nós somos salvos para as boas obras, nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos, então nós podemos fazer boas obras. Nós não fazemos boas obras para ser salvos. Os que são condenados, não é assim. Eles são condenados e eles recebem o salário deles serem ímpios, deles agirem dessa maneira, é a condenação. Romanos capítulo 6, versículo 22 ao 23 diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus. Não, eu não sou escravo de Deus. Tá? Continua você com o teu achismo e nós continuamos com a Bíblia. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim à vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fácil de entender, né? A vida eterna é dom gratuito. A morte é o quê? Salário do pecado. É a consequência do pecado, é a condenação. A consequência das obras? Nenhuma. Nós não vamos ser salvos por causa delas. É dom gratuito de Deus. Pertence a Deus. Esses homens, eles receberão a retribuição pela injustiça que causaram. Eles agem justamente e eles ensinam as pessoas a agirem assim também. Eles vão receber o salário. É achismo. Mas o que a Bíblia diz que vai ser tão severo sobre eles, esse castigo, que parece que eles vão ter o camarim deles lá no inferno, né? Vai ter a ala ali dos hereges, dos falsos profetas. Eles vão, calma aí, tem uma coisa especial preparada para vocês aí. Porque a Bíblia dá tanta ênfase nesses que ensinam heresias, nesses falsos profetas, falsos mestres, dizendo que vai recair sobre eles a justiça de Deus, a ira de Deus de maneira tão rigorosa, tão grande, que o que parece é que vai ter um lugar especial preparado para eles no dia do juízo. Eles vão ser capturados nas suas próprias armadilhas, eles vão ser capturados e serem destruídos e corrompidos pelas injustiças que eles pregam, pela corrupção que eles causam. E o texto continua dizendo ainda no versículo 13, siga comigo aí, diz assim: consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Pode deixar, irmão, fica à vontade aí. Se parou a live, pode deixar. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. E é o que a gente vê hoje em dia assim também. Não, casa e separa, namora e separa, começa a namorar de novo. Eles são predadores, eles estão ali. Obrigado, irmão. Eles estão ali sempre observando as mulheres que vão chegando na igreja. Eles não respeitam as pessoas e eles praticam essa devassidão em plena luz do dia. Eles agem assim na maior cara de pau.
Porque a igreja já está tão acostumada com isso, a igreja já está tão visível para eles que é assim mesmo. O pastor, também é homem, ele peca, né? A carne é fraca. E para eles está tudo certo e eles já apoiam esse tipo. E apoiam por quê? Porque são apoiados também, não são repreendidos também. Então esses homens consideram é algo prazeroso agir dessa maneira. Para eles é bom. Essa devassidão para eles gostam. Eles fazem em plena luz do dia, eles nem sofrem. O cara peca e nem se coloca de joelho para orar depois, ele nem sofre por causa disso. Ele nem quer confessar os seus pecados, porque ele acha que não tem nada para confessar. É assim mesmo, Deus me ama. É até uma coisa boa, porque logo o meu corpo vai ser destruído e eu vou para o céu, né? A carne que é o espírito está pronto. Esses homens, eles fazem isso na luz do dia e é fácil para eles, é comum para eles, é normal para eles. Romanos 13:13 diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age na luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Eram coisas que eram feitas escondidas no passado. Esses homens, desde aquela época, já tinham o prazer de fazer isso na luz do dia. Coisas que no passado a gente só via se a gente estivesse andando pela noite fazendo essas coisas também, que era feito escondido. Eu me lembro quando eu fumava maconha na minha adolescência, a gente se escondia para fumar. Hoje os caras postam foto na internet. É bonito, é orgulhoso, nós se escondia. Se passava uma criança, nós escondia. Se passava uma mulher, nós escondia. Na favela, quando eu morava na favela, não pode usar droga na frente da comunidade. Não pode usar droga na frente das crianças. Os caras têm mais regras e são mais morais em muitas coisas do que um desses líderes que praticam essas coisas normais na luz do dia. Como se nada tivesse acontecendo. Não é normal, é assim mesmo. Nós somos fracos, né? Mas Deus nos ama, Deus é bom, Deus é justo. O amor de Deus que apaga qualquer coisa que se faz. Pode viver à vontade. Não, isso não é característica de um homem de Deus que age como quer, que incentiva os jovens. Não, é normal, é o nosso corpo, assim, nós temos os hormônios, você tem que ter uma maneira. Não, aí eu não fiz sexo com a minha namorada até casar, mas me masturbava. O pastor aconselhou, que é o corpo, né? A gente precisa, né? O nosso corpo precisa. Irmãos, pelo amor de Deus. O texto continua ali. São nodas é manchas. Aqui a NVI colocou as duas juntas, mas são manchas, né? A explicação é um pouco maior, são glutões, é uma deformidade moral, é uma mancha na igreja. Eles são manchas, então, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. E é muito interessante o que o texto está falando aqui, porque estes homens, eles agiam desta maneira dentro da igreja, nas festas das igrejas. Quando eles participavam das festas das igrejas, eles eram manchas, eles estavam manchando a noiva de Cristo. Eles estavam ali, vamos cortar um pouquinho aqui o vestido da noiva de Cristo, vamos deixar um pouco mais curto, vamos fazer um decote maior aí na noiva de Cristo. Ali, o pastor é como se fosse o amigo do noivo, ele tem que preparar a noiva e levar ela até o altar no noivo. João Batista fala que ele tinha que preparar o caminho, né? Ele levar as pessoas até o noivo, porque na tradição judaica as famílias escolhem um amigo, né? Ele vai pesquisar mulheres, né? Se é uma família boa, se é uma mulher de família boa, direita, então ele vem e traz as informações para essa família, para esse homem, para a família dele, e esse amigo faz a mediação no casamento. Pastor é como se fosse isso, ele tem que preparar a igreja para entregar para o Senhor. Até o Marcos Granconato uma vez deu esse exemplo, é como se fosse, isso é para destruir, assim, eu como pastor, assim, para o cara, meu Deus do céu, no máximo assim se cuidar, em tudo que o cara faz e o que o cara fala. É como se eu estivesse aqui, levando a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e eu estivesse flertando com ela, eu estivesse trovando ela, eu estivesse dando em cima dela. Porque eu ajo no meio da igreja como eu quero, em plena luz do dia, sendo imorais, devassos, libertinos, ensinando os outros, manchando a igreja de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 27 diz assim, que o papel de Cristo, né, é apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem nem ruga ou coisas semelhantes, mas santa e inculpáveis. E esses homens estão dentro da igreja, manchando a igreja de Cristo. O que vocês acham que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai fazer com esses homens que estão flertando com a sua noiva, que estão corrompendo a sua noiva, que estão manchando a sua noiva?
Nós precisamos alertar a igreja, nós precisamos, se você conhece um pastor assim, alerta, repreende esse homem, porque pelo menos ele nunca vai poder dizer na presença do Senhor que nunca aconteceu isso, porque geralmente a igreja fala e nunca chega a pessoa, nunca chega às lideranças. Judas, no capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidades que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem águas, impelidos pelo vento, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, são ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. São pastores de si mesmos, são pastores que só se importam com si mesmos, mas estão no meio da festa ali, não, estou cuidando da igreja, não, está de olho, são predadores, eles estão de olho nas pessoas que estão chegando. Qual é a maneira que eu posso me aproveitar? E vocês vão ver como é que eles agem mais à frente. E estes homens corrompidos, eles participavam da ceia do Senhor. O que acontecia é que no passado, no começo da igreja, eles faziam uma festa chamada Agar. É a festa do amor. Então eles faziam uma festa, um grande banquete, um grande jantar. No meio desse banquete eles faziam a ceia do Senhor. Isso nós vamos ver lá na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, falando sobre a ceia. O apóstolo Paulo fala assim, do versículo 17 ao 22, vamos ver, só para vocês terem uma ideia de como a igreja estava corrompida por esses falsos mestres, e olha o que eles estavam fazendo da ceia do Senhor, da comunhão da igreja, olha o que eles faziam. Diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem, para chegar a ponto do apóstolo falar para uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja abençoada financeiramente e espiritualmente, que era melhor, não se reúnam mais, porque as reuniões de vocês fazem mais mal que bem. Ele continua dizendo: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, porque ele já começou no capítulo 1 de 1 Coríntios falando. Os caras da casa de Cloe aí, os familiares da casa de Cloe, eles vieram e me contaram, um diz que é de Paulo, outro que diz que é de Pedro, outro de Apolo, outro de Jesus. Vocês querem fazer um monte de panelinha e vocês se reúnem para a ceia do Senhor, que o ponto central da ceia do Senhor é assim, Jesus pegou o pão e partiu, façam isso em memória de mim, ou seja, é partilhar. E eles se reúnem fazendo panelinhas, ou seja, não é ceia, faz mais mal que bem. E ele diz assim, olha que interessante: pois é necessário que haja divisões entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Até é importante que haja divisão, mas só para ver quem é correto e quem não é, quem é de Deus e quem não é. Ele continua dizendo: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos irmãos. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Viu? Ceia do Senhor é com vinho, não é com suco de uva. Ninguém se embriaga com suco de uva. O que eles faziam na ceia do Senhor? Uns comiam demais, os pobres que não tinham nem como trazer comida, não comiam. E em vez de repartir, não repartiam. Não, o que importa é eu ter tudo. Se o irmão não tem, está tudo certo. Eu nem conheço o irmão, eu só vejo no domingo mesmo, durante a semana nem sei como é que ele vive. A igreja só se reúne no domingo em muitos lugares, nem sabem como os irmãos vivem. Uns enchiam a cara, outros comiam pra caramba, e outros não chegavam nem a tomar um golinho, e nem com decência e ordem. A ceia do Senhor não é dessa maneira. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Estes homens, esses falsos profetas adentraram dentro da igreja de Corinto. Paulo vai chamar eles de superapóstolos, né? E muitos se dizem apóstolos também nos dias de hoje, introduzindo falsas doutrinas dentro das igrejas, porque eles são autoridades superiores. Então a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Eu sou apóstolo, então eu posso fazer doutrina. Então ajo como eu quiser. Tem um apóstolo aí da cidade que nem a mulher dele não pode dar opinião dentro da igreja. Não, aqui sou eu que mando. Como assim? Tu e tua mulher não são um? Agora você está repartindo o que Deus uniu? Você está se autodeclarando algo que Deus não te colocou nesse lugar, não te chamou para ser isso? Não, esses homens não, eles gostam disso.
Eles têm prazer de agir dessa maneira. Eles invadem, eles estão dentro da igreja, eles já são líderes da igreja, eles tomaram um alto grau dentro da igreja de autoridade e agora eles vão nas festas da igreja, eles participam da ceia do Senhor dessa maneira. Eles participam da ceia do Senhor dessa maneira. E eles nem olham para ver como é que os irmãos estão. Eles só querem se aproveitar. Eles são pastores de si mesmos. Versículo 14 diz assim, primeira parte, sigam comigo, por favor. Tendo os olhos cheios de adultério, segundo Pedro capítulo 2, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Esses homens são imorais, eles amam o pecado, eles são insaciáveis, eles nunca param de pecar, a vontade deles de pecar é incontrolável. Eles pecam no meio de todo mundo, eles fazem isso, os olhos deles são cheios de adultérios. Eles olham para as mulheres da igreja com adultério, com desejo. E você vai ver que esses homens, eles não só olham com desejo, eles se aproximam dessa maneira. Eles são verdadeiros predadores, eles buscam a sua presa, eles estão dentro da igreja já observando quem são as pessoas que ele pode se aproveitar, quem são as mulheres que ele pode se aproveitar. Você vai ver, e aí, como é que está o casamento, irmão? Como é que está o casamento? Pergunta para a mulher e o cara junto. Geralmente sempre, nunca vai estar 100%, sempre tem alguma coisa. E ele vai chegar naquela mulher que já está frágil, que já dá para analisar que não está muito bem o casamento. Então vamos marcar lá na sua casa para a gente conversar, para a gente orar a esse respeito, né? Quem sabe Deus aí ajuda aí nessa questão. Vem no meu gabinete conversar durante a semana, hein? Vamos orar junto para que Deus nos dê uma resposta aí sobre o teu casamento. Eles sabem como agir. A gente vê os casos aí, mulheres e mais mulheres relatando de pastores abusadores, de líderes eclesiásticos abusadores, coisa que a gente falava só da igreja romana. E isso não é só deles. A igreja evangélica do Brasil está cheio. Procurem na internet mulheres falando sobre esses homens, mulheres ali mostrando os prints, o pastor trovando ela, falando com ela imoralidades sexuais sujas, e depois ele diz assim, agora eu vou te bloquear aqui, porque eles vão usar o meu celular para fazer a live da igreja. Meu Deus do céu, irmãos, como é que nós podemos viver num país e ver assim, e ver pessoas dizendo assim, não repreenda, ore por ele. As mulheres desses homens defendendo eles, não, ele pecou, ele caiu em pecado, já é quinta vez, mas ele é que nem Davi, ele é segundo o coração de Deus. Davi também pecou, mas ele é um homem segundo o coração de Deus. Vai para o inferno, cara. Esse tipo de pessoa vai para o inferno, cara. Se não se converter dos seus maus caminhos, vão ir para o inferno que está reservado para eles. E Deus mantém os ímpios para esse dia. Esses homens têm os olhos e as ações cheios de adultério. Eles já veem, eles tentam encontrar uma maneira de praticar as suas imoralidades. Mateus capítulo 5, versículo 28 diz assim, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz assim, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E, obviamente, que a mulher com o homem também. O cristão acontece. Com certeza vai acontecer com o cristão, mas ele já quer repreender na hora. Não, eu não quero pensar assim, eu não quero agir assim. Ou se acontece, ele já cai. Não, eu não quero mais assim, agir assim, Senhor, me livra disso aí. Não, esses homens, eles têm prazer de agir assim no meio do povo. Eles agem dessa maneira e é prazeroso para eles. Eles gostam disso. Eu imagino que para eles deve ser tipo um jogo, porque eles são verdadeiros predadores. Se você pesquisar o perfil de um abusador, para ele é um jogo. Ele ama isso. Ele gosta disso. E aqui está falando de líderes eclesiásticos que agem dessa maneira, pastores que agem dessa maneira, e tem um exército de fiéis a eles e não a Jesus protegendo eles. Quero mandar para vocês, depois eu mando, na verdade eu vou mandar no grupo do ministério, eu já mandei no passado e vou mandar de novo. O pastor Anderson Silva tem um trabalho com mulheres a respeito disso, tem um vídeo de 3 horas, as vítimas falarão. Vítimas e mais vítimas e pastores, mulheres que não conseguem ganhar na justiça porque não tem uma lei que se enquadra. Se um pastor dá em cima de uma mulher, pode ser casado ou não sendo, o pastor não pode fazer isso, mesmo que ele seja solteiro. Então ele tem que chegar e abrir para a mulher, vamos orar para casar. O negócio é o seguinte, se o pastor for solteiro, e nem aconselho ser pastor solteiro, é muito difícil.
Mas esses homens, então, o que acontece? Não tem uma lei que enquadra o abuso eclesiástico. Tem o da trabalhista, né? Se ali há algumas palavras, alguma maneira de se dirigir a mulheres, o patrão fazer isso, então tem uma lei que enquadra eles, para o pastor não tem. Então não tem como enquadrar esses homens na área criminal. Mulheres que perdem processo na justiça tendo provas, mas não tem uma lei que enquadra esses caras, gente. Como é que pode isso acontecer? Para a liderança eclesiástica tinha que ter uma lei mais severa. E não tem nenhuma lei que se enquadra. E a bancada evangélica nem quer que tenha. Nem quer que tenha. Vocês veem aí qualquer lei que tenha aí sobre pastores, a bancada evangélica já vai lá, não, barra tudo. Porque nós vamos perder a nossa liberdade. Quando se diz a respeito da Bíblia, sim. Mas quando pastores abusadores, pastores que ficam extorquindo pessoas, não, tem que ter, sim, alguma lei para isso. Pastores ladrões, mentirosos, abusadores. E aí esse pastor Anderson Silva, ele tem um trabalho muito grande a respeito dessas vítimas, né? E ele é ameaçado. As grandes instituições do Brasil, a maioria delas são contra o cara. E ele coloca ali nas suas redes sociais, tem mais de 20 projetos sociais com mulheres, com crianças, tem uma casa ali, uma casa de cura, onde as mulheres são tratadas psicologicamente, espiritualmente, e aprendem até artes marciais. Mulheres que foram abusadas por muitos e por líderes eclesiásticos. Esses homens, eles têm olhos cheios de adultério e eles têm prazer de agir dessa maneira dentro da igreja. Eles não só olham, mas eles agem. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7. Eu quero fazer questão de ler do versículo 1. Poderia só ler o versículo 7, mas vou ler desde o versículo 1, como já fiz na outra pregação, para que vocês aprendam a identificar esses caras. A Bíblia está cheia de características desses homens. Se uma pessoa que lê a Bíblia não consegue identificá-los, não, na verdade essa pessoa não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, porque se lesse, ela saberia identificá-los. Diz assim, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos seus prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Ou seja, ele não está falando das pessoas do mundo, ele não está falando dos caras lá de fora, eles têm aparência que servem a Deus. Piedade aqui é reverência a Deus. A aparência de não, esse é um homem de Deus, é um homem segundo o coração. Ele caiu, mas caiu que nem Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. E caiu, mas já é a quinta vez, já é a 10ª vez, mas não, ele continua sendo o homem segundo o coração de Deus. Eles têm aparência de piedade. Toda essa lista aqui, você vai dizer, não, é Hitler que está falando, né? É Hitler? Sim, é Hitler. Não, aí eu entendo. Não, está falando de pessoas que têm aparência que servem a Deus. Aparentemente elas servem a Deus. Aparentemente são pessoas santas. São pessoas que estão ali dentro da igreja, são fervorosas. E olha o que o texto vai continuar dizendo. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Como é que eles são? São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Fácil de entender, né? Fácil de ver. Não, eu vou fazer uma visita lá na casa da irmã. Ah, mas meu marido não está em casa. Não tem problema. Discipulado, né, pastor? Um cara de confiança, um homem de Deus. Um homem de Deus. Não, pastor, pode vir, vai ser muito bem recebido. Aí ele já observa quais são as irmãs fracas na fé, que estão ali tentando aprender o Evangelho, que estão sempre tentando aprendendo, mas a sua mente é fraca ainda, não estão fundamentadas na fé, e elas têm a mente corrompida por vários desejos, e esses homens, eles têm aparência de piedade, se introduzem, olha só o que a Bíblia diz, se introduzem dentro da casa dessas mulheres, dessas mulherzinhas, aí eles podem fazer o que quiser, aí eles agem da maneira que quiser. Eu vi um relato de uma das vítimas. O tio dela era pastor. O tio dela é pastor. E ela ia na casa dele e ele começou a se esfregar nela, a brincar com ela, começou a passar a mão nela. E ela, não, por ser muito jovem, ela não entendia o que estava acontecendo. Ela foi entender muito mais tarde. Ela não entendia o que estava acontecendo. E um dia esse cara chegou para ela e falou bem assim, ó,
Vem aqui, vamos orar. Não está certo o que nós estamos fazendo. Não é certo nós agirmos dessa maneira. E daí chamou ela ali, mas ela não entendia o que estava acontecendo. Mais tarde ele continuou fazendo, ela entendeu o que estava fazendo, ela contou para os pais. Os pais chamaram esse tio dela, pastor da igreja onde eles frequentavam. Veio lá a filha do cara e a mulher do cara falavam assim, ó, a prima dela dizia bem assim, mas ela ia de batom lá em casa. Ela ia com roupas coloridas lá em casa. Como assim? O teu pai tem atração por um palhaço? A menina vai com roupas coloridas e de batom. Essa é a característica que o cara gosta. A desculpa para o cara abusar de uma adolescente é que ela ia com roupas coloridas e de batom na casa dele. A sobrinha. E outra mulher dizendo isso, defendendo esse cara. Meu Deus do céu, cara. Em que ponto que a instituição desse nosso Brasil, e eu não consigo nem ver mundialmente como deve estar, eu só consigo ver a minha nação como está, a ponto de líderes eclesiásticos serem protegidos, ficou no lugar. A igreja abafou, a igreja não, a família abafou aqui, não podemos contar para ninguém, foi resolvido aqui, já acabou, pronto, vai lá pastorear, vamos nós no culto, glória a Deus e aleluia, como se nada tivesse acontecendo, e a menina com a mente e a vida destruída, com sequelas até hoje. E aí? Não, ore por ele. Ela tem que sair da igreja. Ore por ele. Vamos aqui trazer a mulher adúltera, Jesus, para você. Vamos ver o que tem. Vamos apedrejar, né? A lei diz para apedrejar. E onde está o homem que adulterou com ela? Os fariseus continuam agindo como fariseus. O falso profeta continua agindo como falso profeta. Aparência de piedade se introduzem dentro da casa de mulheres, mulherzinhas que são sobrecarregadas pelos seus pecados e seus desejos. E ali essas mulheres tentam aprender, tentam conhecer o Evangelho, mas esses caras estão ali. Nós, como igreja, temos que nos levantar contra a injustiça, contra a impiedade, contra a imoralidade. Nós não podemos nos calar. O nosso Facebook não é feito para a gente ficar compartilhando bobagem, meme. Nós temos as redes sociais para propagar o Evangelho, para compartilhar o Evangelho. Ou ainda ali no versículo de número 14... do capítulo 2, ele diz assim: iludem os instáveis e tem o coração exercitado na ganância. Malditos, ou filhos malditos, vai estar em muitas traduções. Esses caras, então, eles iludem os estáveis. Aqui, o iludem, eles iludem almas estáveis no original, tá aqui. Eles iludem estáveis, mas são almas estáveis. São pessoas que não estão fundamentadas na verdade, elas não estão fundamentadas, enraizadas no Evangelho, então eles são almas instáveis, e esses homens vão lá e iludem essas pessoas. E aqui está generalizando, homem e mulher. Eles iludem, você vai ver famílias que vendem tudo que tem para dar em instituições. Se é guiado por Deus, se é realmente guiado por Deus, o pastor concorda, mais irmãos concordam, vamos se aconselhar, vamos orar, mas olha, tem que ser num caso muito específico. Muito específico, porque eu acredito que pessoas vendam tudo, assim como no começo da igreja, tinham pessoas que vendiam tudo e davam aos pés dos apóstolos, mas não porque eram iludidos, mas não porque os apóstolos mandavam, mas não porque os líderes falavam, se você dá, Deus vai te dar em dobro, Deus vai te dar muito mais. Não, pode ficar tranquilo. E daí eles fazem campanha, tá ali o irmão dando o carro pro outro, dando a chave do apartamento do outro. Um pastor lá em Balneário Camboriú até aconteceu isso. Veio um pastor de fora ali pregar na igreja dele e começou a mover em pregação emocional, e emocionou a galera, e começaram a trocar chave de carro e dar apartamento. E o pastor, depois que esse cara saiu, que ele tinha que sair rápido, o pastor chegou no púlpito e falou: esse negócio é o seguinte, podem devolver tudo de volta aí, que isso daí não é de Deus. Ele emocionou vocês, e vocês estão tudo emocionados, chorando aí, e agora vocês nem sabem o que fizeram, vocês nem pensaram e nem oraram para fazer isso daí, vocês nem se colocaram em oração para ver se era de Deus. Agora vocês estão aí fazendo o que? Volte aí, pode trazer tudo de volta, pode colocar tudo de volta. Aí teve um pastor firme para fazer isso. Não, mas eles estão ali iludindo almas estáveis, e daí eles podem fazer o que eles quiserem. E eles têm o coração exercitado na ganância. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 12, vocês vão ver que isso não acontece com o cristão. Diz assim no primeiro capítulo, no versículo 12: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Aqui o texto está falando de almas instáveis, é alguém que não está fundamentado na verdade. E é alguém que é instável, que não está enraizado na verdade.
E então eles caem nessas coisas, eles acreditam nesse tipo de pregação, eles se emocionam no meio dessa pregação, é esse tipo de pregação que eles querem, é isso que agrada o coração deles, então eles se emocionam e fazem, são iludidos de várias maneiras e fazem o que esses homens querem. E eles são exercitados, aqui o texto está dizendo que eles são exercitados na ganância, ou seja, eles são gananciosos, eles querem mais dinheiro, eles querem dinheiro, 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 e eles são exercitados nisso. E a palavra grega usada aqui é da onde vem a nossa palavra ginásio. Eu acho que talvez os mais jovens não vão se lembrar, mas eu me lembro quando eu estava lá na terceira, quarta série, eles diziam, não, a quinta série é o ginásio. E eu ficava pensando, como assim? Eles vão lá no ginásio estudar? Mas vocês se reúnem lá no ginásio, vão estudar? Não, mas era um ginásio, né? Falando do grau onde eles estavam, da quinta série até a oitava era o ginásio, ou melhor, até o final do terceiro ano do segundo grau era o ginásio. Eu ficava pensando, o que é isso? Então a palavra ginásio vem dessa palavra grega aqui, que foi traduzida na NVI como exercitados, ou seja, tem a intenção aqui que eles são acadêmicos na ganância, eles são exercitados na ganância, eles são estudados na ganância. O Hanner, nosso irmão na fé que canta rap cristão, ele diz assim: estudam 2, 3, 4 anos de teologia para aprender como tirar dinheiro ou ganhar dinheiro, com o capítulo 3 de Malaquias. Lá onde que fala, fazei prova de mim nisso, dê o dízimo aí, pode jogar na cara de Deus que ele é obrigado a te dar de volta. Faça a prova de Deus, faça a prova de Deus. Eles são especialistas, eles são estudados como manipular as pessoas para ganhar dinheiro, como iludir as pessoas para ganhar dinheiro. Não, vamos aqui, pregação 15, 20 minutos, calma aí, você não pode falar demais. Meia hora, 40 minutos da parte dos dízimos e das ofertas. Louvor, os 40 minutos também para emocionar a galera, e já vem a parte dos dízimos e ofertas depois, porque a galera está tudo emocionada e vai abrir a mão. Já está tudo esquematizado já para fazer, como deve ser feito. Já está tudo esquematizado para iludir essas pessoas. 2 Pedro no capítulo 2, versículo 3, você pode acompanhar comigo, que já dizia isso lá no começo. Em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo sua condenação paira sobre eles. A sua condenação não tarda. Gálatas, e ele termina dizendo aqui, malditos, ou filhos malditos, são filhos da maldição. Não são filhos de Deus, são filhos da maldição. Gálatas no capítulo 1, do versículo 6 ao 7, o apóstolo Paulo, falando com a igreja da Galácia, é uma das cartas mais duras do apóstolo Paulo. Ele já se apresenta dando pancada. O negócio é o seguinte: eu sou Paulo, chamado por Deus, não chamado de homem, nem homem nenhum me chamou, e já começa chamando eles de insensatos, né? Vocês são loucos, vocês estão abandonando a fé, e homens estão se introduzindo aí, pregando heresias, e ele dá pancada na carta inteira. Ele já começa, tu vai ver o apóstolo Paulo começando as outras cartas dizendo assim: eu quero visitar vocês, eu oro por vocês. Aqui ele já começa dando pancada. Versículo 6 ele diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Como assim, Paulo? O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou que um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. É isso mesmo. É muito interessante quando você estuda o grego ali, o joguinho de palavras. Vim pregar um evangelho, mas que não é o evangelho, mas que na verdade é outro evangelho. Mas o que você está me falando, Paulo? Você está ficando louco? Não, ele está dizendo assim, tem as mesmas características. Você vai ver o cara falando, é a linguagem bíblica. Não é o versículo daqui, o versículo de lá. Ele não segue uma linha de raciocínio. Ele pega um texto e começa, você nem sabe o que ele está falando mais. Não, mas é um cara que tem aparência de piedade, que prega algo que parece o evangelho, mas na verdade não é o evangelho, é outro evangelho. E eu me lembro do exemplo de Jesus lá, dizendo que nós somos o sal da terra. Ele diz assim: mas se o sal ficar insípido, ele não serve mais para nada, né? Ou seja, o sal, ele serve para salgar, para conservar os alimentos, para dar sabor ao alimento. Mas se ele ficar insípido, perder o seu sabor, ele não serve para nada. Mas se eu colocar 2 vidrinhos de sal na tua frente, o verdadeiro e o insípido, só olhando você sabe me dizer qual que é o verdadeiro? Não sabe, né? Como é que você faz para saber se é o verdadeiro? Experimenta esse cara para ver se é de verdade.
Chama na palavra aqui, abre a Bíblia, vamos falar aqui agora o texto completo e vamos ler, ver se isso está falando mesmo. Vamos ver se os pais da igreja disseram isso. Vamos ver se no tempo medieval falaram isso. Vamos ver se na reforma protestante era isso que falaram mesmo. Vamos ver se 2000 anos de igreja é a mesma interpretação que tu está falando aí. Pega, experimenta este cara para ver se não é outro evangelho que está sendo pregado. Senta, chama para conversar. Eu, todas as vezes que eu fiz isso com esse tipo de gente, sempre fui tocado embora, sempre fui xingado, sempre fui maltratado, sempre fui excluído. Eu e minha esposa, na verdade, tá dando risada ali, né? Experimenta, vai questionar para ver. Já fica nervoso na hora. Está questionando a autoridade da igreja, né? O líder supremo. Versículo 8 e 9 do capítulo 1 ainda de Gálatas diz assim, ou melhor, eu já li esse daí, né? Vamos para frente então. Versículo 15, me perdi aqui. Versículo 15 no capítulo 2 diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, ou seja, eles estavam no meio do povo de Deus, eles conheceram a verdade, mas rejeitaram a verdade. Desde o começo do capítulo 2 ele fala, esses são falsos, nunca foram salvos, eles são falsos profetas, falsos mestres, mas eles conheceram o verdadeiro evangelho, mas são ignorantes a respeito deles e se desviaram do caminho. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Atos 22, no capítulo 4, diz assim o apóstolo Paulo falando do seu testemunho, dizendo que ele perseguia, até matava aqueles que pertenciam ao caminho. Ou seja, eles se desviaram de Cristo. Eles negam a Cristo com suas práticas. A pregação deles nega a verdade de Deus. E o texto continua dizendo ali no capítulo 2 de 2 Pedro, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Lá em Números, no capítulo 2, você vai ver a história ali de Balaão, que ele era um profeta, que ele ganhava dinheiro para induzir a nação de Israel a se prostituir, a adorar outros deuses. Este homem, ele era um profeta, e olha que esse homem até ele tinha um dom celestial, mas ele usava de maneira corrompida. Ele usava de uma maneira que não agradava a Deus. E Deus usa uma jumenta, nós vamos ver mais adiante, para falar com ele. Até a jumenta era mais inteligente que ele. Esse homem aqui, esses homens que a Bíblia está falando aqui, eles gostam do salário da injustiça. Eles gostam do dinheiro que eles ganham, eles gostam da cobiça, eles gostam dos prazeres que eles sentem praticando a sua injustiça. E daí eles vão dar inúmeras desculpas para agir dessa maneira. Números 22, 7 diz assim: os líderes de Moabe e os de Midian partiram levando consigo o preço para os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão e o que Balaque tinha dito. Ou seja, eles já foram levando o dinheiro para Balaão, porque sabia, não, esse cara tem que pagar. Para ele profetizar o que a gente quer, nós temos que dar um dinheirinho para ele. Se ele ganhar o dinheiro, ele vai profetizar a nosso favor, ele vai falar o que a gente quer ouvir. Deus vai ouvir ele. Ele vai falar coisas de Deus que nós queremos ouvir, mas tem que sair o dinheirinho. Números 31 diz assim: foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a serem infiéis ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Ou seja, Balaão incentivou algumas mulheres, corrompeu algumas mulheres, falaram, vão lá e se deitam com a nação de Israel. A nação de Israel não podia, ter relações com outros povos, não podia os homens casar com outras mulheres de outros povos e as mulheres casar com outros homens, mas então Balaão deu um jeitinho ali, que vai lá e conquista os caras lá para eles caírem, para eles praticarem imoralidade sexual. Esses falsos mestres, eles agem como Balaão, eles estão ali para ganhar o dinheiro por suas cobiças e eles ensinam o povo a continuar nas imoralidades sexuais que eles também praticam. Judas, no versículo 11 do capítulo 1 diz assim: ai deles, pois seguiram caminhos de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Homens que vão ser destruídos. Apocalipse 2,14 diz assim: no entanto, tenho contra você, ele está falando ali a igreja de Pérgamo, a carta às 7 igrejas, aqui na igreja de Pérgamo, versículo 14: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Os ensinos de Balaão, vocês já viram o que é.
que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Balaque então era um rei ali dos moabitas, mandou o dinheiro para Balaão: ô Balaão, vamos achar um jeito aí de fazer com que esses israelitas caiam, para que a gente possa vencer eles na guerra, para que o Deus deles não estejam com eles quando nós invadir as cidades, quando nós atacar eles. Balaão foi pago para profetizar contra o povo de Deus. Ele não conseguia profetizar, só conseguia abençoar, porque Deus não permitia. Então eles armaram um plano ali para fazer com que Israel adorasse outros deuses e caísse em imoralidade sexual, e por isso veio uma praga muito grande sobre Israel. Aí você consegue já analisar o que acontece dentro dessas instituições, dentro dessas igrejas, e como esses líderes fazem. Veja que o primeiro versículo que a gente leu diz assim, que eles seguiram o caminho de Balaão. Depois nós lemos o versículo e diz assim que eles seguiram o erro de Balaão. E depois diz assim que eles obedeceram, ou melhor, os ensinos, as doutrinas de Balaão. Os caminhos de Balaão, o erro de Balaão e os ensinos, a doutrina de Balaão. São esses homens que fazem dessa mesma maneira, são discípulos de Balaão. Os falsos mestres de hoje são discípulos dos falsos profetas do passado. Versículo 16 diz assim: mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta. Está lá em Números 22, se você ler na sua casa, Números 22, lá no Velho Testamento. Balaão estava indo então fazer isso que ele foi pago para fazer. A jumenta voltou para trás, o texto diz que ela viu um anjo, ela voltou para trás. Balaão desceu a lenha nela, bateu nela, ela foi de novo. O anjo veio para cima dela, encurralou ela num canto, ela voltou para trás. Balaão ficou mais irado, bateu nela de novo, e a terceira vez isso aconteceu. Aí Deus abriu a boca desse animal que não falava, abriu a boca dele, e esse animal repreende Balaão. Alguma vez eu fiz isso para você? Eu sou tua jumenta, alguma vez eu fiz isso? Não. É normal eu fazer isso? Não. Então por que você está me batendo? E daí Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo falou com ele. Então, por causa das coisas que você está fazendo, Deus não se agradou do que você está fazendo. Deus não se agradou para o que você está indo fazer. Veja só que interessante, o texto continua ali: um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Ou seja, a jumenta estava refreando a loucura e a insanidade do profeta. Um animal que se recusa a levar o profeta para o mau caminho, e o profeta ensinando o mau caminho. Um animal mudo: não, eu me recuso a te levar para o mau caminho. E o profeta: não, mas eu quero ir para o mau caminho. E eu ensino o mau caminho. O animal ali era mais sensato. O sensato é louco, a palavra insensato é louco. O animal ali era mais sensato que o profeta. O animal mudo fala da parte do Senhor. O que era mais fácil? Você vê uma jumenta e um profeta vindo. Quem que vai trazer a mensagem de Deus para ti? Nesse caso foi a jumenta. Um animal mudo trazendo a palavra do Senhor. E o profeta ensinando erro e heresias, falsas doutrinas, ensinando o povo a cair em imoralidade sexual para ganhar dinheiro. Deus usa quem quer e como quer para mostrar para quem Ele quiser o que Ele quiser. Deus detém o controle de todos os animais, de todo o planeta. Tudo está nas mãos de Deus. Esses falsos profetas, eles são ignorantes a respeito das coisas que eles falam. Eles desrespeitam os seres celestiais. Eles são mais ignorantes que uma jumenta, do que um animal. E eles são comparados com um animal selvagem aqui na Bíblia. É preciso fazer com que esses homens se calem. É preciso fazer com que eles parem. É preciso que a igreja se manifeste. Eles agem dessa maneira muitas vezes porque a igreja não tem se manifestado. E muitos vão dizer assim: não, mas você vai tirar pessoas lá da igreja deles. Você está pescando em aquário. Não. Se fosse outra igreja, eu não queria tirar ninguém de lá. Mas não é uma igreja, é uma seita. É tirar o peixe da lama. Salvar esse peixe que está morrendo ali, definhando. Porque se tem verdadeiro cristão lá dentro, está quase morrendo. Não aguenta ficar lá. Assim como um dia eu tive dentro de instituições assim, e estava ali sendo sufocado por tanta lama de imoralidade, tanta podridão. O que aconteceu? Números 31, versículo 8, diz assim: entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor.
desceram a espada nele. O fim dele foi a destruição. O fim desses falsos mestres é a destruição. É preciso que a igreja se levante. É preciso que a igreja aprenda a palavra, esteja fundamentados. Por isso que eu digo tanto para as meninas aqui, nós precisamos de vocês. A igreja precisa de mulheres teólogas que aprendam a palavra, que ensinem a palavra, que se posicionem nas redes sociais teologicamente. Lutero se reunia com uma galera ali para falar de teologia, a mulher dele estava ali falando de teologia também, era a única que participava, e debatendo teologia com os caras, normal. Ué, não é o mesmo Deus? Não é o mesmo Espírito? Não é a mesma palavra? Se eu ler um livro e eu me esforçar, eu não vou aprender, e se vocês, mulheres, não lerem o livro e se esforçarem, não vão aprender também? Vão aprender? Então qual que é o motivo? Qual que é o problema? Ou vocês acham que vocês dentro da igreja é só para cuidar da cozinha? O que vocês acham, mulheres? O que os homens, os maridos estão fazendo nas suas casas? O papel do marido, ensinar suas esposas, incentivar suas esposas, amar suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e até a ponto de se entregar pela igreja. Foi isso que Cristo fez. Olha só o que Tito no capítulo 1, versículo 10 e 11 diz. Olha só o que diz. Por isso que eu estava falando aqui que fazer com esses caras se calem. Como que isso pode ser possível? Tito capítulo 1, versículo 10 ao 11 diz assim: pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Olha só, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem. Qual que é o motivo? Por ganância. Não, mas eu amo, eu olho com compaixão, eu sou um cristão verdadeiro, eu olho para as almas e queria que elas fossem salvas. É verdade? Se nós pegar só as redes sociais de vocês provam isso pelas redes sociais? Se nós fazermos uma leitura aí do que nós fazemos no dia a dia, vocês provam isso no seu dia a dia? Se nós sentar e abrir a Bíblia e eu questionar algumas coisas sobre a palavra, será que vocês me provam isso? Será que vocês me provam que vocês são de fato o que a Bíblia diz que nós devemos ser? Será? Não, mas é poucos dias, é poucos meses, é pouco tempo, 2 anos, ainda nós somos jovens, uma igreja jovem, 2 anos, aí 2 anos e meio quase, não, nós somos jovens, ainda tem tempo. Não, senhor. Em 2 anos o cara faz um curso técnico e está trabalhando aí. Você saberia se colocasse aí a minha esposa, que é técnica em enfermagem, e ela falasse sobre a área que ela trabalha, e se pegasse um cristão de 2 anos aí e me falasse sobre a Bíblia, será que tem o mesmo domínio? Cada um na sua área? Será que você sabe destrinchar as coisas do Evangelho? Será que você tem aprendido? Você tem se importado com o discipulado? Porque a única maneira de silenciar esses homens que estão destruindo famílias inteiras é com a verdade, é com a proclamação do Evangelho, é a igreja se manifestando, a igreja gastando tempo e dinheiro para propagar o Evangelho nas redes sociais. Hoje, se eu perguntasse para vocês, aonde que está a maior concentração de pessoas? Paulo chegava, na época ia direto para a praça pregar o Evangelho. Tem um grupo que se reúne lá na beira do lago, vamos lá então, vamos lá pregar o Evangelho. Hoje, onde que é a maior concentração de pessoas? Vai dizer, é na festa, é lá no contorno, é nas faculdades. Não, na internet, porque cada um está na festa, está em casa, está no contorno, está em qualquer lugar, está ali nas redes sociais. O Areópago moderno, onde Paulo foi pregar, lá em Atenas, hoje são as redes sociais. É preciso que nós nos manifestemos todo dia, no nosso trabalho e também nos nossos perfis nas redes sociais. É preciso que nós venhamos nos manifestar. A única maneira, eu vejo muitas vezes, passa dessas igrejas que vivem de campanha, vivem fazendo campanha, está ali patrocinado. Eles estão investindo dinheiro para patrocinar para o Facebook e mostrar para o maior número de pessoas as mentiras que ele prega. E aí, o que você está fazendo como cristão? Eu tenho um monte de projeto. Senta comigo e pede dos projetos aí que eu tenho já escritinho lá no computador. Nós só precisamos de recurso suficiente. Não, mas para mim nunca é demais. Para a igreja é o que sobra. Como que nós vamos silenciar esses homens com a pregação, proclamação do Evangelho? Não é de maneira física, é com apologética. Se você fosse colocado de frente para um falso mestre, você consegue mostrar os erros dele? Não, mas você fala que eles estão errados, né? Não, o pastor falou.
Mas então você não sabe. Se você pegar uma criança, um adolescente, 9, 10, 11 anos, você consegue explicar o Evangelho para ela? Porque se você não consegue ensinar uma criança, é porque você não aprendeu ainda. É porque você não aprendeu. Por isso que muitas vezes que nós estamos conversando de teologia aqui no meio, não, vamos se excluir, vamos ficar num canto, não vamos participar da conversa, porque o que eu vou falar? Não tenho nada para falar, eu não sei. Eu não sei como é que eu vou falar do que eu não sei. Então pensa, se dentro da igreja vocês não conseguem falar de Bíblia, de teologia, então quem dirá lá fora? É preciso fazer com que esses homens imorais sejam silenciados, é necessário. Nós vivemos nesses dias, nós vivemos em dias que esses homens seguem as suas imoralidades sexuais na luz do dia, eles agem, pregam e falam dessa maneira. E eles agem da maior naturalidade, eles participam da ceia, eles estão ali, eles são insubmissos à autoridade. Essa semana eu estava discutindo ali com evangélicos, até com pastores da cidade de Francisco Beltrão. Mataram o cara a pancada, mas o cara é bandido, tá? Mas a Constituição diz que você pode matar a pancada alguém? Diz que não, então você é um bandido também. Então você é um bandido também, eu tenho que explicar para alguém que vai na igreja isso, gente. Como que eu tenho que explicar? Pastor, está defendendo o bandido, o ignorante. Eu estou defendendo a justiça, a Constituição diz que eu, cidadão, não posso aplicar a pena de morte a ninguém, e muito menos a pancada, com tortura. Mas era bandido, merecia. Então se você está contra a Constituição, isso quer dizer que você é bandido. Ou seja, a pena que você está dizendo se aplica a você também. Você também merece morrer a pancada. Hoje eu estava ali preparando a pregação, e apareceu ali no Facebook um comentário. Um cara postou no Facebook dele ali, um bandido um cara tentando assaltar com uma faca um mercado, e os caras chegaram e renderam ele. Aí Michael Diesel, defende esse também. Eu fui lá, o cara apagou. Covardes, não tem coragem, porque não deixou lá, eu queria responder. Covardes, eles são covardes. Uma semana depois ainda estão se lembrando de mim. São covardes, eles não têm coragem de vir para o diálogo, de vir para o debate. Evangélicos dentro da igreja querendo praticar tortura, como é que pode? É preciso fazer com que esses homens sejam silenciados. Eles estão aprendendo com seus líderes, com seus falsos líderes, com seus falsos pastores. É preciso silenciar esses homens avarentos, eles querem o dinheiro, eles são malignos. Eles são discípulos de Satanás, estão corrompendo, trazendo mancha à igreja de Cristo. Eles são irracionais, são bestas selvagens. Porque para você matar alguém a pancada e você dizer que não está certo, você é uma besta selvagem, você não está raciocinando direito. Não estou falando aqui de legítima defesa, estou falando de tortura até a morte. A Constituição do nosso país é contra. Não, esses homens são insubmissos. Não, horas eles estão a favor da autoridade, hora tem que fazer, hora não tem que fazer, hora é o jeito que eu quero. São insubmissos, eles sempre estão iludindo pessoas para conseguir o que querem. Eles são caçadores, eles estão caçando as suas presas ali, eles estão com olhos adúlteros, só observando quem vai chegando para ver o que eu posso tirar dessa pessoa. São pastores de si mesmos, eles vão receber o salário por esse pecado deles. Eles vão receber a recompensa. Deus está guardando esses ímpios para o dia da ira, para o dia do juízo. Está tudo preparado, nada sai do controle da mão de Deus. Nada sai do controle de Deus. Assim como o que Ele tem mandado a gente fazer, se manifestar como igreja, batalhar pela fé que nos foi dada, silenciar esses homens, não fisicamente, esses falsos profetas, mas com a verdade, com a luz do Evangelho, porque quando a luz chega, não fica sombra, não fica trevas. Quando a luz preenche uma sala, não fica um lugar com trevas. Esta luz que preenche o nosso coração e tem preenchido a cada dia o nosso coração deve brilhar também lá fora. Nós devemos brilhar com essa luz da glória de Deus. João Calvino falou bem assim: o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio sem dizer nada. Um animal mudo, que a ciência até chama de irracional. Se o seu dono é atacado, ele dá a vida, ele leva tiro, ele leva paulada para defender o seu dono. E você, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz por nós, você está sendo um covarde ou você está sendo de fato um guerreiro? A Bíblia chama a gente de soldados, de guerreiros do Senhor. Nós temos até uma armadura espiritual. A armadura não é para quem está doente. A igreja é um hospital para doente. Não, a igreja é o quartel-general onde a gente é treinado para sair lá fora batalhar. Batalhem pela fé que nos foi dada.
Batalhe, silencie esses homens com a verdade. Deus nos tem dado conhecimento para a gente fazer isso. Deus nos tem dado sabedoria para fazer isso. Tá aí, ó, nós temos vídeos e cursos aqui para mais de ano. Só os que nós temos no ministério, nós temos cursos para mais de ano para ensinar vocês. Se empenhem em fazer isso. Queiram aprender. Filipenses capítulo 1, versículo 15 e 16, para finalizar, diz assim: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Paulo está dizendo assim, eu fui posto aqui, eu e você fomos postos para a defesa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Vamos nos colocar em pé, igreja, vamos orar ao Senhor.